Há dores que carregamos em silêncio por anos, até que um dia a coragem fala mais alto que o medo. Esta é a história que nunca pensei que teria força para contar. Meu nome é Maria Oliveira. Hoje tenho 86 anos. Mas esta história aconteceu quando eu tinha apenas 27. Nasci em uma pequena cidade do interior de Minas Gerais, onde todos se conheciam e as aparências importavam mais que a verdade. Antes de continuar, me diga de onde você está assistindo esse relato. Aproveita e se inscreva no canal e curta o vídeo. Isso me deixa muito feliz. Cresci aprendendo que mulher devia ser recatada, obediente e, acima de tudo, guardiã do lar. Casei-me aos 19 anos com José Oliveira, filho do dono da farmácia da cidade, um homem que todos respeitavam. Na época achei que tinha sido abençoada. Ele era bonito, trabalhador e me dava uma vida melhor do que a que tive na roça com meus pais. Nossa filha, Janine, nasceu 2 anos depois. Uma menina de olhos grandes e escuros como os meus, e cabelos cacheados que emolduravam um rosto sempre sorridente. Desde pequena, era esperta e falante, fascinada por histórias e pelo rádio que ficava na sala. Ela dançava quando tocavam as músicas de Roberto Carlos e Vanderleia, e eu costumava dizer que ela tinha música nas veias. José não gostava muito dessa agitação toda. Dizia que menina deve ser mais contida, mais quietinha. Mas eu defendia nossa filha como podia, sempre com cuidado para não contrariá-lo demais. Morávamos em uma casa simples, mas bem cuidada, na rua principal da cidade. José trabalhava na prefeitura, era responsável pela contabilidade, e todos o viam como um homem correto e dedicado. Eu cuidava da casa e fazia alguns bordados por encomenda para complementar a renda. Era uma vida simples, mas estável. Pelo menos era o que parecia por fora. Foi em 1964, quando Janine tinha 8 anos, que comecei a notar as mudanças. Primeiro foram coisas pequenas, tão sutis que quase não percebi. Ela, que sempre corria para a janela quando ouvia o carro do pai chegando, começou a ficar quieta, como se não quisesse ser notada. Nas noites em que José chegava mais tarde do trabalho, ela ia dormir mais cedo, mesmo sem estar com sono. Lembro-me bem do dia em que percebi que algo estava realmente errado. Era uma tarde de sábado. Estávamos na cozinha fazendo biscoitos de polvilho, algo que Janine sempre adorou. Ela estava ajudando a enrolar a massa quando ouvimos o barulho do carro de José chegando. Num instante vi o pânico nos olhos dela. Suas mãozinhas começaram a tremer e ela deixou cair a tigela que segurava. Quando o vidro se espatifou no chão, ela começou a chorar desesperadamente, não pelo susto, mas por um medo que eu não compreendia. "Desculpa, mamãe, desculpa! Papai vai ficar bravo comigo!" Ela soluçava enquanto tentava juntar os cacos com as mãos trêmulas. Eu a afastei com cuidado, dizendo que estava tudo bem, que acidentes acontecem. Mas ela não parava de chorar. Quando José entrou na cozinha e viu a cena, ele apenas olhou para Janine com aqueles olhos frios que eu já conhecia bem, e disse: "Vá para o seu quarto, Janine. Sua mãe limpa essa bagunça." Ela obedeceu imediatamente, cabisbaixa, sem dizer uma palavra. Aquela não era a minha menina alegre e cheia de vida. Algo estava muito errado. Nas semanas seguintes, fiquei mais atenta. Janine havia mudado seus hábitos. Ela, que sempre adorou vestidos coloridos, agora só queria usar roupas largas e escuras. Parou de cantar enquanto brincava. Na escola, a professora me chamou para conversar, preocupada porque Janine, que sempre fora participativa, agora mal falava nas aulas e tinha dificuldade para se concentrar. À noite comecei a notar que ela tinha pesadelos frequentes. Acordava gritando, suada, mas quando eu ia até seu quarto e perguntava o que havia sonhado, ela dizia que não se lembrava. Algumas manhãs, encontrava o lençol molhado. Ela tinha voltado a fazer xixi na cama, algo que não acontecia desde os 4 anos.
O comportamento de José também me intrigava. Ele, que sempre fora distante e pouco afetuoso com a filha, agora parecia ter um interesse repentino em colocá-la para dormir. Você já trabalha demais, Maria. Deixa que eu cuido disso, ele dizia. No início achei que era um sinal de que ele estava tentando ser um pai melhor, mas sempre que ele ia ao quarto de Janine, ela ficava ainda mais quieta no dia seguinte. Uma tarde, enquanto lavava roupas no tanque dos fundos, ouvi Janine conversando com sua boneca de pano, a Lili, que eu mesma havia feito para ela. Aproximei-me silenciosamente e o que escutei gelou meu sangue. Não conta pra ninguém, Lili. Papai disse que é o nosso segredo. Ele disse que a mamãe vai ficar muito triste se souber e que ninguém vai acreditar em mim porque ele é importante na cidade. Fiquei paralisada, as mãos molhadas e trêmulas, sentindo o coração bater tão forte que parecia que ia explodir. Não queria acreditar no que minha mente começava a suspeitar. José, meu marido, o pai de minha filha. Não podia ser. Pessoas respeitáveis como ele não faziam esse tipo de coisa. Devia ser algum engano, alguma confusão de criança. Mas as peças começavam a se encaixar. O medo repentino, a mudança de comportamento, os pesadelos, a forma como ela se encolhia quando ele chegava perto. E havia também os sinais físicos que eu havia ignorado. As manchas roxas que às vezes apareciam em seus braços e que José explicava dizendo que ela tinha caído brincando, os arranhões nas costas que ela dizia não se lembrar como conseguira. Naquela noite não consegui dormir. Fiquei deitada ao lado de José, sentindo nojo e medo, questionando tudo o que acreditava sobre meu casamento, sobre o homem com quem compartilhava minha vida. Na manhã seguinte tomei uma decisão. Precisava ter certeza. Comecei a observar mais de perto, a fazer perguntas indiretas a Janine, a prestar atenção em cada detalhe. Uma vez, acidentalmente entrei no quarto dela quando José estava lá, com a desculpa de trazer roupas limpas. O olhar que ele me lançou foi de pura raiva, algo que me deixou ainda mais alerta. Pedi à minha vizinha, Dona Conceição, que ficasse de olho em nossa casa quando eu saía para fazer compras. Ela me contou que numa dessas ocasiões, viu José chegar em casa mais cedo do trabalho, quando Janine estava sozinha. Achei estranho, Maria, porque ele nunca volta do serviço àquela hora, disse ela. Em junho de 1964, numa sexta-feira que nunca vou esquecer, chovia forte e o céu estava escuro, mesmo sendo apenas 3 horas da tarde. Eu havia dito a José que iria visitar minha irmã doente na cidade vizinha e só voltaria no dia seguinte. Ele nem disfarçou o alívio. Peguei o ônibus, mas desci no ponto seguinte e voltei a pé, pela trilha dos fundos que contornava o bairro. A chuva encharcou meu vestido e meus cabelos, mas eu mal sentia o frio. Havia algo mais importante. Entrei silenciosamente pela porta dos fundos, aquela que rangia, mas que eu havia secretamente lubrificado dias antes. A casa estava em silêncio, exceto pelo som abafado vindo do quarto de Janine. Meu coração batia tão forte que me perguntei se não poderia ser ouvido. Caminhei pelo corredor, os pés descalços para não fazer barulho, a respiração presa no peito. A porta do quarto de Janine estava entreaberta. Eu podia ouvir a voz de José, baixa e ameaçadora. Você sabe que isso é o nosso segredo, não sabe? Mamãe ficaria muito triste se soubesse. Talvez até fosse embora e te deixasse sozinha comigo. Foi naquele momento, parada naquele corredor escuro, molhada pela chuva e tremendo não de frio, mas de um medo e uma fúria que nunca havia sentido antes, que entendi que precisava proteger minha filha a qualquer custo. O que eu faria a seguir mudaria nossas vidas para sempre. Mas naquele momento, só conseguia pensar em uma coisa: salvar Janine. Parada naquele corredor escuro, com a chuva ainda escorrendo pelos meus cabelos e encharcando o piso de madeira, senti algo dentro de mim se quebrar e, ao mesmo tempo,
se fortalecer. Um calor subiu pelo meu corpo, dissipando o frio da chuva, enquanto minhas mãos se fechavam em punhos tão apertados que as unhas cortavam minhas palmas. Empurrei a porta com uma força que não sabia que tinha. O rangido da dobradiça pareceu ecoar por toda a casa. A cena que encontrei está gravada na minha memória como uma fotografia que nunca amarela. José sentado na beirada da cama de Janine, sua mão grande sobre a perna dela, minha filha encolhida contra a cabeceira, os olhos arregalados de terror, o rosto marcado por lágrimas silenciosas. Por um instante, todos ficamos paralisados. José foi o primeiro a reagir, levantando-se num salto, o rosto transformando-se daquela expressão de poder sobre uma criança indefesa para a raiva de um homem descoberto. Maria, o que diabos você está fazendo aqui? Você não ia para a casa da sua irmã? A voz dele tentava soar indignada, mas havia um tremor de medo. Eu não respondi a ele. Meus olhos estavam fixos nos de Janine, que me olhava com uma mistura de vergonha, alívio e súplica. Mãe, ela sussurrou, a voz tão frágil quanto um fio de seda. Foi o bastante. Atravessei o quarto em 3 passos e me coloquei entre ela e José. Saia daqui, ordenei a ele, minha voz irreconhecível até para mim mesma. Saia do quarto da minha filha, agora. Você enlouqueceu, mulher. Eu sou o pai dela. Estou no meu direito de estar aqui. Pai? A palavra saiu de mim como veneno. Um pai protege. Um pai ama. Um pai não faz o que você está fazendo. Vi o medo nos olhos dele. Não de mim. Mais do que eu sabia. Foi quando ele mudou de tática. Seu rosto assumiu aquela expressão de superioridade que ele usava quando queria me diminuir. Você está histérica, Maria. Não sabe o que está dizendo. Vá se acalmar. Tomar um calmante. Está assustando a menina com essa loucura. Percebi naquele momento todas as vezes que ele havia me manipulado, me fazendo duvidar de mim mesma. Mas desta vez era diferente. Havia uma criança, minha filha, que precisava de proteção. Janine, falei sem tirar os olhos de José. Pegue sua boneca Lili e vá para o quarto da dona Conceição. Diga que sua mãe pediu para você ficar lá por um tempo. Ela não vai a lugar nenhum. José avançou, mas eu me plantei firmemente no caminho. Vai sim, e você não vai tocar nela nunca mais. Janine deslizou da cama e pegou sua boneca de pano, os olhos arregalados de medo. José fez menção de impedi-la, mas eu o empurrei com uma força que não sabia que tinha. Ele cambaleou para trás, surpreso, e isso deu tempo suficiente para Janine escapar pelo corredor. Ouvi a porta da frente bater e soube que ela estava a salvo, pelo menos por enquanto. Foi então que a fúria de José se voltou completamente para mim. Você vai se arrepender disso, Maria. Ninguém vai acreditar em você. Eu sou respeitado nesta cidade. Você não é nada. Foi como se um véu se rasgasse diante dos meus olhos. Vi claramente pela primeira vez quem era realmente o homem com quem eu havia me casado. Não era o marido respeitável, o funcionário exemplar da prefeitura. Era um monstro que se escondia atrás de uma fachada de respeitabilidade. Talvez não acreditem em mim, disse com uma calma que me surpreendeu. Mas vou fazer com que descubram a verdade. O rosto dele se contorceu numa expressão que nunca tinha visto antes. Ele avançou e me agarrou pelos braços, os dedos cravando na minha carne como garras. Você não vai falar nada, entendeu? Nada. Quem vai acreditar na palavra de uma dona de casa contra a minha? Eu conheço todos nesta cidade. O prefeito, o delegado, o padre. Todos me respeitam. Você é só uma mulher. Enquanto ele cuspia aquelas palavras, algo mudou dentro de mim. O medo que sempre senti dele começou a se dissipar, substituído por uma determinação feroz. Não era mais apenas por mim, era por Janine.
Você pode me machucar, José. Pode tentar me calar. Mas eu não vou permitir que você destrua nossa filha. Ele riu, um som frio e sem humor. Nossa filha? Você não sabe nem se ela é minha. Quem sabe o que você fazia enquanto eu trabalhava? Aquilo era tão absurdo, tão claramente uma tentativa desesperada de me ferir, que quase ri. Em vez disso, encarei seus olhos e disse: Janine é minha filha, e vou protegê-la de você a qualquer custo. O que aconteceu a seguir está gravado na minha memória, em flashes confusos. José, percebendo que suas ameaças não estavam funcionando, perdeu o controle. Seus punhos se levantaram e senti o primeiro golpe atingir meu rosto. A dor foi explosiva, seguida pelo gosto metálico de sangue. Caí contra a penteadeira de Janine, derrubando os poucos objetos que ali estavam. Uma escova de cabelo, um pequeno espelho e uma tesoura que eu usava para cortar papel de bonecas. Minha mão encontrou a tesoura quase por instinto. Quando José avançou novamente, ergui-a como um escudo. Não pretendia ferir, apenas me defender, mas na violência de seu ataque, a lâmina penetrou em seu ombro. Ele uivou de dor e surpresa, cambaleando para trás. O sangue começou a manchar sua camisa branca, espalhando-se como uma flor vermelha. Por um momento pareceu atordoado, como se não pudesse acreditar que eu havia realmente me defendido. Aproveitei aquele momento para correr. Saí do quarto, atravessei o corredor e a sala e irrompi para fora da casa, na chuva que agora caía com mais força. Não olhei para trás para ver se ele me seguia. Só pensava em chegar até Janine, em mantê-la protegida. Corri pela rua lamacenta até a casa de Dona Conceição, os raios iluminando meu caminho em clarões fantasmagóricos. Quando cheguei à porta dela, estava ofegante e trêmula, o rosto inchado, onde José havia me golpeado, o vestido encharcado grudado ao corpo. Dona Conceição abriu a porta e soltou uma exclamação de horror ao me ver. Santo Deus, Maria! O que aconteceu com você? Janine. Foi tudo o que consegui dizer. Ela está aqui? Sim, sim. Ela chegou há pouco. Está lá dentro, assustada. Maria, pelo amor de Deus, me diga o que está acontecendo. Entrei na casa, as pernas mal me sustentando. Janine estava encolhida num canto da sala, abraçada à sua boneca. Quando me viu, seus olhos se arregalaram de horror. Mamãe, seu rosto! Corri até ela e a abracei com força, sem me importar que minhas roupas molhadas a encharcassem também. Senti seu pequeno corpo tremendo contra o meu e prometi a mim mesma que nada nem ninguém a machucaria novamente. Dona Conceição trouxe uma toalha e começou a secar meus cabelos molhados, murmurando palavras de conforto. Foi ela quem sugeriu que chamássemos a polícia. Não, Conceição, disse sabendo bem demais como funcionavam as coisas em nossa cidade. A polícia aqui não vai fazer nada contra José. Ele tem amigos por toda parte. Então o que você vai fazer, Maria? Não pode voltar para aquela casa. Olhei para Janine, que me observava com olhos que haviam visto coisas que nenhuma criança deveria ver. Tomei sua mãozinha entre as minhas e disse: Vamos embora, filha. Vamos começar uma vida nova, longe daqui. Para onde, mamãe? Perguntou ela, a voz pequena e assustada. Para São Paulo. Respondi pensando na minha prima Lourdes, que havia se mudado para lá anos antes. É uma cidade grande, onde podemos nos esconder, onde seu pai não nos encontrará. Foi Dona Conceição quem nos ajudou naquela noite. Emprestou-nos roupas secas, deu-nos comida e um lugar para dormir. E mais importante, guardou nosso segredo quando José apareceu horas depois, o ombro enfaixado, perguntando por nós. Não as vi, José, mentiu ela descaradamente. Talvez tenham ido para a casa da irmã de Maria, como ela tinha planejado. Enquanto isso, escondidas no quartinho dos fundos,
Eu e Janine ouvíamos sua voz e senti minha filha tremer ao som familiar. Abracei-a com mais força, sussurrando palavras de conforto e promessas de proteção. Naquela noite, deitada na cama improvisada na casa de Dona Conceição, com Janine finalmente dormindo ao meu lado após horas de choro, encarei o teto e pensei no quanto nossas vidas haviam mudado em questão de horas. Todo o mundo que eu conhecia, meu casamento, minha casa, a segurança que pensei ter, havia desmoronado. Mas, paradoxalmente, também me senti mais forte do que nunca. Na madrugada seguinte, antes do sol nascer, Dona Conceição nos levou até a rodoviária em seu velho Fusca azul. Com o dinheiro que ela nos emprestou, suas economias de anos trabalhando como costureira, compramos 2 passagens para São Paulo. Enquanto esperávamos o ônibus, com apenas uma pequena mala contendo o pouco que Dona Conceição conseguira pegar em nossa casa, sem levantar suspeitas, Janine me perguntou algo que partiu meu coração. Mamãe, foi culpa minha? O que papai fazia comigo? Foi porque eu fiz algo errado? Ajoelhei-me para ficar na altura dela, segurei seu rostinho entre minhas mãos e disse com toda a firmeza que consegui reunir. Nunca, jamais pense isso, Janine. Você não fez nada de errado. Foi ele quem fez algo terrível. Algo que nenhum pai deve fazer com sua filha. E agora vamos para um lugar onde ele nunca mais poderá machucar você. O ônibus chegou, barulhento e com fumaça saindo do escapamento. Subimos os degraus, encontramos nossos lugares. E quando o motor rugiu e começamos a nos afastar da pequena cidade onde eu havia passado toda a minha vida, senti um misto de terror e libertação. Olhando pela janela vi as casas familiares, a igreja onde me casei, a praça onde costumava levar Janine para brincar. Tudo ficando para trás, diminuindo até desaparecer na curva da estrada. Janine adormeceu com a cabeça em meu colo, exausta pelo trauma e pelas emoções. Acariciei seus cabelos, observando seu rosto finalmente relaxado no sono, e fiz uma promessa silenciosa. A partir daquele dia, viveria apenas para protegê-la e para garantir que ela tivesse a chance de ser feliz novamente. O ônibus avançava pela estrada de terra, sacudindo a cada buraco, levando-nos para um futuro incerto. Mas pela primeira vez em muito tempo, senti esperança. A verdade havia vindo à tona. O pesadelo havia sido exposto à luz. E agora podíamos começar a curar nossas feridas. Ainda não sabia como seria nossa vida em São Paulo, como sustentaria a mim e a minha filha numa cidade grande e desconhecida. Mas sabia, com absoluta certeza, que qualquer dificuldade que enfrentássemos seria melhor do que a vida de medo e abuso que havíamos deixado para trás. Enquanto o sol começava a nascer no horizonte, tingindo o céu de rosa e dourado, deixei algumas lágrimas escorrerem silenciosamente. Não eram apenas lágrimas de tristeza pelo que havíamos perdido, mas também de alívio pelo que havíamos escapado e de determinação pelo que ainda estávamos por construir. Chegamos a São Paulo numa tarde abafada de julho de 1964. A rodoviária do Tietê era um turbilhão de gente, barulho e fumaça. Tão diferente da pacata cidade que havíamos deixado para trás. Janine segurava minha mão com força, os olhos arregalados diante daquele novo mundo. No bolso do meu vestido guardava o endereço de minha prima Lourdes, rabiscado às pressas por Dona Conceição, e as poucas notas de dinheiro que nos restavam após a viagem. É muito grande, mamãe, sussurrou Janine, olhando para os prédios que se erguiam ao longe. É sim, filha, e é por isso que vamos poder nos esconder aqui. Encontrar o endereço de Lourdes foi uma odisseia. Pegamos um ônibus lotado, depois outro, seguindo as instruções confusas que recebíamos dos estranhos. Quando finalmente chegamos ao bairro da Muca, já era quase noite. A casa de Lourdes ficava numa viela estreita, entre uma fábrica de tecidos e uma padaria.
O cheiro de pão fresco misturava-se ao odor da fumaça industrial. Lourdes não me via há 8 anos, desde que ela mesma havia fugido de nossa cidade para tentar a vida na capital. Quando abriu a porta e me viu ali, com o rosto ainda marcado pelos golpes de José e uma criança assustada ao meu lado, seu espanto foi visível. Maria? Meu Deus do céu, o que aconteceu com você? Não consegui responder. As palavras ficaram presas na garganta e, pela primeira vez desde nossa fuga, desabei em lágrimas. Lourdes nos puxou para dentro, fechou a porta e me abraçou enquanto eu soluçava. Janine, confusa e assustada com meu descontrole, começou a chorar também. Naquela noite, depois que Janine adormeceu no colchão improvisado na sala minúscula do apartamento de Lourdes, contei tudo à minha prima. As palavras saíam com dificuldade, entrecortadas por soluços e pausas dolorosas. Ela ouviu em silêncio, o horror crescendo em seus olhos. Eu sempre achei que havia algo errado com José, disse ela por fim. Lembro quando você se casou como ele te isolou da família. Mas isso, com a própria filha? Sua voz falhou. Eu devia ter percebido antes, murmurei, a culpa me corroendo por dentro. Que tipo de mãe não percebe que sua filha está sendo... Não consegui completar a frase. Lourdes segurou minhas mãos com firmeza. Não faça isso consigo mesma, Maria. Você agiu quando descobriu. Salvou sua filha. É isso que importa agora. Nos dias que se seguiram, tentamos nos adaptar à nova realidade. Lourdes trabalhava numa fábrica de botões e conseguiu me indicar para uma vaga de faxineira no mesmo lugar. O salário era miserável, mas era algo. Janine ficava com a vizinha, Dona Zulmira, uma senhora baiana que cuidava de crianças para complementar a aposentadoria do marido. As noites eram o pior momento. Janine tinha pesadelos terríveis, acordava gritando, suada. Eu a abraçava e cantava as canções de ninar de nossa infância, até que ela voltasse a dormir. Algumas vezes, falava sobre o que José havia feito, em fragmentos confusos e dolorosos que me dilaceravam a alma. Outras vezes, perguntava quando voltaríamos para casa. Aquela não é mais nossa casa, filha! Eu respondia. Nossa casa agora é aqui. Mas eu mesma não acreditava nessas palavras. O apartamento de Lourdes, com suas paredes descascadas e o banheiro compartilhado com mais 3 famílias no corredor, não era um lar. Era um refúgio temporário, um esconderijo. 3 semanas após nossa chegada, aconteceu o que eu tanto temia. Voltávamos da padaria numa manhã de domingo. Um pequeno luxo que nos permitíamos uma vez por semana. Um pão doce para Janine, quando vi um carro familiar estacionado na esquina. Meu coração gelou. Conhecia aquele Chevrolet verde. Sabia quem estava ao volante. Janine! Sussurrei, puxando-a para trás de uma banca de jornais. Lembra daquele jogo de esconder que brincávamos? Precisamos brincar agora. Fique quietinha. Mas era tarde demais. José já havia nos visto. Saiu do carro e veio em nossa direção. O rosto transformado num sorriso que eu conhecia bem. Aquele sorriso público, de homem respeitável. Vestia seu terno cinza de domingo. Tinha um curativo discreto no pescoço, onde a tesoura o havia ferido. Maria! Chamou ele, a voz falsamente cordial. Finalmente te encontrei. Estava tão preocupado. Janine se agarrou à minha saia, tremendo. O choro permanecia em sua garganta silencioso, como ela havia aprendido a fazer para não irritar o pai. Como você nos encontrou? Perguntei, recuando um passo. Tenho contatos, você sabe. Quando descobri que você tinha vindo para São Paulo, foi só questão de tempo. Ele se aproximou mais, abaixando a voz. Você causou um escândalo na cidade, sabia? Todos estão falando. A esposa do contador da prefeitura, fugindo no meio da noite com a filha. O que você está fazendo aqui, José? Seu sorriso vacilou por um instante.
Vim buscar vocês duas, é claro. Isso foi longe demais, Maria. Essa loucura tem que acabar. Não vamos voltar, afirmei, a voz mais firme do que eu esperava. Nunca mais. José olhou ao redor, consciente das pessoas que passavam e poderiam nos ouvir. Seu rosto assumiu aquela expressão de pai e marido, preocupado que ele sabia interpretar tão bem. Vamos conversar em particular, Maria, pelo bem da Janine. Não há nada para conversarmos. Você sabe o que fez. E sabe por que fugimos. Seu rosto endureceu. Cuidado com o que diz, Maria. São acusações muito sérias. Quem vai acreditar em você? Uma mulher que abandonou o lar, traumatizou a própria filha com essa fuga maluca e ainda me atacou com uma tesoura? Ele apontou discretamente para o curativo no pescoço. Tenho testemunhas que podem falar sobre seu comportamento errático nas últimas semanas. O médico da cidade está disposto a atestar que você sofre de histeria. Senti o sangue gelar nas veias. José havia preparado o terreno, criado uma narrativa onde eu era a vilã desequilibrada. Conhecia bem demais aquela pequena cidade. Sabia como os rumores se espalhavam, como as pessoas julgavam com base em aparências. O que você quer, José? Quero minha família de volta. E estou disposto a perdoar tudo isso, essa confusão. Podemos recomeçar. Todos merecem uma segunda chance, não é? Foi então que Janine, que até aquele momento havia permanecido calada e encolhida atrás de mim, deu um passo à frente. Seu rostinho pálido estava contorcido por uma mistura de medo e raiva. Eu não quero voltar, disse ela, a voz pequena, mas firme. Não quero que você entre no meu quarto de novo, papai. O rosto de José se transformou. Por um segundo vi o mesmo olhar de fúria que havia visto naquela noite fatídica. Suas mãos se fecharam em punhos e pensei que ele fosse nos atacar ali mesmo, no meio da rua. Mas então, como se lembrasse de onde estávamos, seu rosto se suavizou novamente. Vê o que você fez, Maria. Colocou essas ideias horríveis na cabeça dela. Está envenenando nossa filha contra mim. Não preciso colocar nada na cabeça dela, José. Ela sabe o que viveu. O que você fez com ela. Ele deu mais um passo em nossa direção, a raiva contida fazendo uma veia pulsar em sua têmpora. Você não pode me impedir de ver minha filha. Tenho direitos. Foi quando ouvi uma voz familiar atrás de mim. Algum problema aqui? Era Roberto, o marido de Lourdes, um homem alto e forte que trabalhava no cais do porto. Ele havia nos encontrado na rua por acaso, voltando do seu turno da noite. José hesitou, avaliando o homem que era bem maior que ele. Não, nenhum problema. Só estou tentando conversar com minha esposa e minha filha. Roberto olhou para mim, depois para Janine, agarrada à minha saia com olhos arregalados de medo, e novamente para José. Não parece que elas querem conversar com você. José recuou um passo, mas seu olhar me dizia que aquilo não havia acabado. Vou voltar, Maria, e da próxima vez trago a polícia comigo. O que você acha que vai acontecer quando eles descobrirem que você me atacou com uma tesoura e sequestrou nossa filha? Ele virou as costas e caminhou em direção ao carro. Antes de entrar, lançou um último olhar para Janine. Um olhar que me fez entender que ele não desistiria facilmente. Roberto nos acompanhou até o apartamento de Lourdes, tentando me tranquilizar, dizendo que José não ousaria voltar. Mas eu sabia melhor. Conhecia a determinação de meu marido, sua capacidade de manipular situações e pessoas. E pior, sabia que ele tinha razão sobre uma coisa. Legalmente eu não tinha como impedi-lo de levar Janine. Naquela noite, depois que todos dormiram, sentei-me à mesa da cozinha com um papel e um lápis. Comecei a escrever tudo, cada detalhe do que havia descoberto,
cada palavra que Janine havia me contado, cada comportamento estranho que eu havia notado. Escrevi sobre a noite em que flagrei José no quarto dela, sobre nossa fuga, sobre seu aparecimento em São Paulo. Era um testemunho, uma prova do que havíamos vivido. Na manhã seguinte, pedi a Roberto que me levasse a uma delegacia. Não qualquer delegacia, mas uma longe de nosso bairro, onde José não pudesse facilmente nos encontrar. No caminho, expliquei a Janine o que precisávamos fazer. Vamos ter que contar a algumas pessoas o que papai fez com você, filha. Vai ser difícil, mas é a única maneira de impedir que ele nos leve de volta. Seus olhos se encheram de lágrimas. Vão acreditar em nós, mamãe? Não respondi imediatamente. A verdade era que eu não sabia. Em 1964, no Brasil, a palavra de uma mulher valia pouco, especialmente contra um homem respeitado como José. A palavra de uma criança, então, quase nada. Mas tínhamos que tentar. Vamos fazer com que acreditem, respondi por fim. A delegacia era um prédio cinzento e intimidador. Dentro, homens fardados circulavam com expressões severas. Senti Janine apertar minha mão com mais força. O cheiro de cigarro impregnava tudo. O delegado que nos atendeu, um homem de meia idade com bigode espesso e olheiras profundas, ouviu minha história com uma expressão impenetrável. Quando terminei, ele pigarreou, desconfortável. Senhora, estas são acusações muito graves. Tem provas do que está dizendo? Tenho o testemunho de minha filha. Tenho os pesadelos dela. O medo nos olhos dela quando o pai se aproxima. Tenho as marcas em meu próprio corpo de quando ele me agrediu ao ser descoberto. O delegado balançou a cabeça. Não é suficiente. Precisamos de provas concretas para acusar um homem de... Bem, do que a senhora está acusando? E o que acontece se ele vier com a polícia de nossa cidade? Ele ameaçou fazer isso. Disse que vai me acusar de sequestro e tentativa de homicídio. O homem suspirou, esfregando os olhos cansados. Se ele tiver uma ordem judicial, não há muito que possamos fazer. A lei está do lado dele. É o pai da criança. Legalmente tem direitos sobre ela. Saímos da delegacia derrotadas. Janine não entendia completamente o que havia acontecido, mas captava meu desespero. No caminho de volta paramos num pequeno parque. Sentei-me num banco e puxei minha filha para meu colo, abraçando-a como se pudesse protegê-la do mundo inteiro apenas com meus braços. O que vamos fazer agora, mamãe? Perguntou ela, a voz pequena e assustada. Foi então que tomei a decisão mais difícil da minha vida. Vamos ter que ir mais longe, filha, para um lugar onde seu pai nunca nos encontre. Naquela mesma tarde, com a ajuda de Lourdes e Roberto, começamos a planejar nossa fuga definitiva. Não apenas de José, mas de tudo o que conhecíamos. Um recomeço completo, com novos nomes, nova história, nova vida. Roberto tinha um amigo que trabalhava fazendo documentos, nem todos legais. Por um preço, ele poderia nos fornecer novas identidades. Lourdes esvaziou suas economias para nos ajudar. Em 3 dias, eu não seria mais Maria Oliveira, esposa de José, mas Marina Silva, viúva, mudando-se para Porto Alegre com sua filha Joana para ficar perto de parentes inexistentes. Na véspera de nossa partida, enquanto arrumava a pequena mala com o pouco que possuíamos, encontrei Janine sentada na cama, olhando para sua boneca Lili. Vamos ter que deixar Lili para trás, mamãe? Perguntou ela, os olhos tristes. Ela tem o nosso nome verdadeiro bordado nela. Meu coração se apertou. Aquela boneca de pano, feita por minhas próprias mãos, era o último vínculo de Janine com sua vida anterior, com os momentos felizes antes que tudo desmoronasse. Não, filha! Respondi sentando-me ao seu lado. Vamos levar Lili conosco. Vou tirar o bordado e fazer um novo com nossos novos nomes.
Lili vai mudar junto com a gente. Naquela noite, à luz fraca de uma vela para economizar eletricidade, descosei cuidadosamente o nome Janine, bordado no vestidinho da boneca. Enquanto trabalhava, lágrimas silenciosas escorriam pelo meu rosto. Não era apenas o nome de minha filha que eu estava removendo, mas toda a nossa história, nossa identidade, tudo o que havíamos sido. Quando terminei, olhei para o pequeno círculo de linha solta onde antes estava o nome. Amanhã, bordaria Joana, no mesmo lugar. Um novo nome para uma nova vida. Mas esta noite, deixei o espaço vazio. Como me sentia por dentro. De madrugada, quando todos dormiam, peguei o caderno onde havia registrado tudo o que acontecera e escrevi uma última entrada. Hoje deixamos de ser quem éramos. Peço perdão a Deus por essa mentira necessária. Não faço isso por mim, mas por minha filha, para que ela possa crescer sem medo, sem pesadelos, sem olhar por cima do ombro. Que um dia ela entenda e me perdoe por arrancá-la de tudo o que conhecia. Que um dia eu mesma me perdoe por não ter percebido antes, por não ter agido mais cedo. Maria Oliveira morre hoje. Marina Silva nasce amanhã. Que Deus nos guie nesse novo caminho. Fechei o caderno e o coloquei no fundo da mala, entre as poucas peças de roupa que levaríamos. Era o único registro verdadeiro de quem éramos e do que havíamos vivido. Talvez um dia, quando fosse seguro, pudéssemos revisitá-lo. Ou talvez fosse melhor que permanecesse enterrado, como tantas outras memórias dolorosas. Na manhã seguinte, embarcamos no ônibus para Porto Alegre. Janine, agora Joana, pressionou o rosto contra a janela, observando São Paulo desaparecer à medida que avançávamos pela rodovia. Sua boneca Lili, agora sem nome, estava apertada contra seu peito. Estamos indo para um lugar bom, mamãe? Perguntou ela, a voz hesitante. Sim, filha, respondi, acariciando seus cabelos. Um lugar onde poderemos ser felizes de novo. Enquanto o ônibus avançava, levando-nos para o desconhecido, pensei em tudo o que deixávamos para trás. Não apenas José e sua crueldade, mas também nossa cidade natal, nossa família, nossos amigos, até mesmo nossos nomes. Era um preço alto a pagar pela segurança. Mas olhando para Janine, para o rosto que aos poucos recuperava a inocência perdida, sabia que valeria a pena. A estrada se estendia à nossa frente, interminável e cheia de promessas. Não sabíamos o que nos esperava, mas tínhamos uma certeza. Estávamos livres. E essa liberdade conquistada com tanta dor e tanto sacrifício era mais preciosa do que qualquer coisa que já havíamos possuído. Enfrentando o julgamento da sociedade dos anos 60, Porto Alegre nos recebeu com uma garoa fina e um céu cinzento em agosto de 1964. A cidade era maior e mais imponente do que eu esperava, com seus edifícios antigos e ruas largas. Desembarcamos na rodoviária ao anoitecer, duas figuras solitárias em meio à multidão apressada. Com o dinheiro que Lourdes havia nos dado, conseguimos pagar por uma pensão modesta numa rua estreita do centro. O quarto era pequeno, com duas camas de solteiro, um armário descascado e uma janela que dava para um pátio interno escuro. Mas era nosso, e o mais importante, estava longe de José. Nossa nova vida começou no dia seguinte. Com meus documentos falsos, consegui um emprego como faxineira em um hospital. O salário era baixo, mas incluía uma refeição por dia e a possibilidade de levar para casa roupas e sapatos doados. Para Janine, agora Joana, encontrei uma escola pública a algumas quadras de nossa pensão. No primeiro dia de aula, enquanto a ajudava a se vestir com um uniforme simples que havíamos comprado de segunda mão, ela me perguntou: "E se alguém perguntar sobre o papai?" "Você diz que ele morreu quando você era pequena, que não se lembra dele." Respondi, odiando ter que ensinar minha filha a mentir, mas sabendo que era necessário. "E se perguntarem de onde viemos?"
Diga que viemos de uma cidade pequena no interior de São Paulo, que mudamos para cá para ficar perto de parentes. Janine assentiu, absorvendo as mentiras que precisaria contar. Com apenas 8 anos, ela já carregava um peso que crianças não deveriam carregar. O peso de um segredo terrível e de uma identidade falsa. As primeiras semanas foram as mais difíceis. Cada batida na porta da pensão me fazia congelar de medo. Cada carro de polícia que passava me fazia imaginar que José havia nos encontrado. À noite, quando Janine dormia, eu ficava acordada, vigilante, pronta para fugir ao menor sinal de perigo. Mas aos poucos, o medo começou a diminuir. Estabelecemos uma rotina. Eu trabalhava durante o dia, Janine ia para a escola. À noite fazíamos juntas o dever de casa dela, à luz fraca do abajur rachado. Aos domingos, quando eu não trabalhava, íamos ao parque ou simplesmente caminhávamos pelas ruas, descobrindo nossa nova cidade. Foi numa dessas caminhadas de domingo que conhecemos Dona Alzira, uma senhora idosa que vendia doces caseiros numa pequena banca perto da praça. Ela notou Janine olhando com desejo para os brigadeiros enfileirados na vitrine e ofereceu um de presente. "Para essa menina linda!" disse ela com um sorriso caloroso. Meninas precisam de doces de vez em quando. Aquele gesto simples de bondade de uma estranha me fez chorar ali mesmo, na frente de todos. Dona Alzira, confusa, mas compreensiva, nos convidou para tomar um café em sua casa, que ficava nos fundos da pequena doceria. Tornou-se um ritual de domingo. Após o almoço, íamos visitar Dona Alzira. Eu a ajudava a fazer doces para a semana seguinte, enquanto Janine brincava com o velho gato da senhora ou desenhava a mesa da cozinha. Dona Alzira nunca perguntou muito sobre nosso passado, e eu nunca ofereci informações. Havia uma compreensão silenciosa entre nós. Ela percebia que carregávamos feridas que ainda estavam cicatrizando. Foi Dona Alzira quem me sugeriu que eu poderia fazer mais do que limpar pisos de hospital. "Você tem mãos habilidosas, Marina", disse ela, usando meu nome falso que já começava a soar natural. "E é inteligente. Podia aprender a fazer doces comigo. Estou ficando velha. Preciso de ajuda." Assim comecei a dividir meu tempo entre o hospital e a doceria. Aos poucos aprendi todos os segredos de Dona Alzira. O ponto exato do caramelo, a quantidade certa de coco ralado no quindim, o movimento preciso para enrolar os brigadeiros. Janine ficava na escola de manhã e à tarde vinha direto para a tia doceria, onde fazia seu dever de casa num cantinho da cozinha. Mas nem tudo eram doces e momentos felizes. A sombra do passado ainda nos seguia. Janine tinha pesadelos frequentes. Acordava gritando no meio da noite. Eu mesma não conseguia olhar para um homem de terno cinza sem sentir um arrepio de medo. E havia o julgamento constante da sociedade. Algo que não podíamos escapar, mesmo com novos nomes e numa nova cidade. Uma mulher sozinha com uma filha, sem marido, era alvo de suspeitas e fofocas. As mães das colegas de Janine raramente a convidavam para brincar em suas casas. Os homens da vizinhança alternavam entre avanços indesejados, presumindo que uma mulher sem homem estaria disponível. E olhares de desprezo. Na escola, Janine enfrentava suas próprias batalhas. As crianças podem ser cruéis, e uma menina sem pai era um alvo fácil para provocações. Um dia, ela voltou para casa com o vestido rasgado e o rosto manchado de lágrimas. "Eles disseram que eu não tenho pai, porque você é uma mulher da vida." Soluçou ela no meu colo. Sequei suas lágrimas, meu coração se partindo por ela. "Você sabe que isso não é verdade, filha. E sabe porque realmente não temos seu pai conosco. Algumas verdades são duras demais para serem contadas. Então por que temos que mentir? Por que não podemos dizer a verdade? Como explicar a uma criança que a verdade nem sempre nos liberta? Que às vezes, especialmente para mulheres nos anos 60, a verdade podia ser usada contra nós.
que contar que fugimos porque seu pai a molestava poderia fazer com que ela fosse ainda mais isolada, estigmatizada, marcada para sempre como uma menina suja? Porque às vezes, filha, a verdade é um luxo que não podemos nos dar. Respondi finalmente. Algum dia, quando você for mais velha, vai entender. Janine assentiu, embora eu soubesse que ela não compreendia completamente. Como poderia? Mesmo para mim, adulta, era difícil aceitar as injustiças do mundo em que vivíamos. Alguns meses depois de nossa chegada a Porto Alegre, recebi um susto que quase me fez reconsiderar nossa situação. Uma mulher da assistência social apareceu na escola de Janine, fazendo perguntas sobre nossa família. A diretora, preocupada, me chamou para uma conversa. Senhora Silva, disse ela usando meu nome falso. A assistente social está investigando casos de crianças que podem estar em situação vulnerável. Ela mencionou que sua filha às vezes vem para na escola com roupas desgastadas e parece ter dificuldades para se adaptar. Meu coração disparou. Uma investigação poderia levar à descoberta de nossa verdadeira identidade. Poderia, no pior dos casos, levar José até nós. Fazemos o melhor que podemos, respondi tentando manter a calma. Sou viúva, trabalho em 2 empregos. Se as roupas de Joana não são novas, é porque não posso comprar melhores no momento. Mas ela é bem cuidada, bem alimentada e muito amada. A diretora, uma mulher mais velha com olhos bondosos, parecia entender mais do que eu dizia. Claro, senhora Silva. Não estou questionando seu cuidado com Joana. Só achei que você deveria saber sobre a assistente social. Ela pode querer visitá-la em casa. Aquela noite foi outra sem sono. Fiquei olhando para o teto, imaginando cenários de fuga caso a assistente social descobrisse nossa farsa. Poderíamos ir para outro estado? Outro país? Quanto tempo teríamos que continuar fugindo? Mas a visita da assistente social acabou sendo menos ameaçadora do que eu temia. A mulher, uma senhora de meia-idade com expressão cansada, passou apenas 20 minutos em nossa pequena casa. Fez algumas perguntas sobre nossa rotina, observou as condições do lugar e pareceu satisfeita com o que viu. Um lar modesto, mas limpo e organizado, com livros escolares sobre a mesa e desenhos de Janine colados na parede. Parece que você está fazendo um bom trabalho, senhora Silva, disse ela ao sair. Não é fácil criar uma filha sozinha nesses tempos. Aquelas palavras, ditas sem julgamento, foram como um bálsamo. Alguém havia olhado para nossa situação e visto não uma mulher desquitada, suspeita, mas uma mãe lutando para criar sua filha da melhor maneira possível. Aos poucos, fomos encontrando outras pessoas assim em Porto Alegre. Pessoas que olhavam além das aparências e dos julgamentos sociais. Dona Alzira, é claro. A professora de Janine, que sempre elogiava seu desempenho e sua criatividade. O médico idoso do hospital onde eu trabalhava, que me ofereceu remédios gratuitos quando Janine pegou uma pneumonia no inverno rigoroso de 1965. Pequenos gestos de bondade que iam costurando uma nova rede de apoio ao nosso redor, substituindo a família que havíamos deixado para trás. Não era o suficiente para apagar o passado, para curar completamente as feridas que José havia deixado em nós. Mas era o suficiente para nos dar esperança, para nos fazer acreditar que uma vida melhor era possível. Em julho de 1965, um ano após nossa chegada a Porto Alegre, Dona Alzira me surpreendeu com uma proposta inesperada. Marina, estou pensando em me aposentar, disse ela enquanto preparávamos uma fornada de quindins. Estas mãos velhas já não aguentam mais. Gostaria que você assumisse a doceria. Fiquei sem palavras, olhando para ela em choque. Mas, Dona Alzira, eu não tenho dinheiro para comprar seu negócio. Ela sorriu, o rosto enrugado se iluminando. Quem falou em comprar?
Vou lhe passar a receita, o ponto, os clientes. Você já sabe fazer tudo. Só me paga uma porcentagem pequena cada mês para complementar minha aposentadoria. Quando eu morrer, tudo será seu. Lágrimas vieram aos meus olhos. Aquela oferta era mais do que eu jamais poderia esperar. Era uma chance de independência, de construir algo nosso, de dar a Janine uma vida melhor. Não sei o que dizer, Dona Alzira. É muita generosidade. Não é generosidade, Marina. É bom senso. Você tem talento e trabalha duro. E eu gosto de você e da sua menina. Vocês são a família que nunca tive. Família. A palavra ecoou em meu coração. Éramos uma família, Janine e eu. Pequena, incompleta aos olhos da sociedade, mas unida por um amor que havia sobrevivido ao pior dos horrores. E agora, de alguma forma, Dona Alzira havia se tornado parte dessa família. Naquela noite, deitada na cama ao lado de Janine, olhei para sua expressão serena no sono. Pela primeira vez em mais de um ano, permiti-me sentir um verdadeiro alívio. Não estávamos mais apenas fugindo, sobrevivendo. Estávamos construindo algo novo. Não era o futuro que eu havia imaginado quando me casei com José, naquela igreja pequena de nossa cidade natal. Não era a vida que eu esperava quando Janine nasceu, mas era nosso, conquistado com lágrimas, coragem e determinação. Assumir a doceria de Dona Alzira transformou nossas vidas. Nos primeiros meses trabalhei incansavelmente para manter a qualidade que os clientes esperavam, enquanto aprendia sobre fornecedores, estoque e contabilidade. Deixei o emprego no hospital para me dedicar integralmente ao novo negócio. Janine, agora com quase 10 anos, tornou-se minha pequena ajudante. Depois da escola, ela vinha direto para a doceria, onde sua tarefa favorita era decorar os brigadeiros com granulados coloridos. As clientes a adoravam, sempre comentando como ela era educada e esperta. Alguns domingos, quando estávamos sozinhas na cozinha, eu a ensinava novas receitas, transmitindo-lhe os segredos que Dona Alzira havia compartilhado comigo. Um dia essa doceria será sua, filha, dizia eu, observando o cuidado com que ela media os ingredientes. O sorriso que iluminava seu rosto nesses momentos era como um bálsamo para todas as feridas que ainda carregávamos. Em 1967, 3 anos após nossa fuga, já tínhamos conseguido nos mudar para um pequeno apartamento próprio, comprado com as economias da doceria. Era simples, mas tinha 2 quartos, um luxo que nos permitia pela primeira vez ter nossos próprios espaços. Decoramos juntas, pintando as paredes de amarelo claro, costurando cortinas floridas, transformando aquele espaço anônimo em nosso lar. Foi nesse mesmo ano que Janine, agora Joana para todos que a conheciam, começou a fazer terapia. Encontrei uma psicóloga discreta, recomendada pelo velho médico do hospital, e expliquei a situação com meias verdades. Disse que minha filha havia passado por traumas na infância, que tínhamos deixado para trás uma situação de violência doméstica. Não mencionei os abusos específicos nem nossa mudança de identidade, mas foi o suficiente para que a profissional entendesse a gravidade da situação. As sessões semanais começaram a surtir efeito gradualmente. Os pesadelos de Janine diminuíram, seu comportamento na escola melhorou, e ela começou a fazer amizades mais facilmente. Aos poucos foi recuperando a alegria espontânea que José havia roubado dela. Em casa desenvolvemos um ritual para lidar com o passado. Uma vez por mês, geralmente num domingo à noite, sentávamos juntas e falávamos abertamente sobre nossas memórias, nossos medos, nossas esperanças. Era nossa maneira de não deixar que os segredos nos consumissem por dentro. Nunca dizíamos o nome de José. Referíamos a ele simplesmente como ele, mas não permitíamos que o silêncio apagasse o que havia acontecido. Você acha que ele ainda nos procura, mãe? Perguntou Janine numa dessas noites, quando ela já tinha 12 anos.
Não sei, filha. Talvez no início. Mas agora, depois de tanto tempo, acredito que não. A verdade é que eu ainda olhava por cima do ombro quando andava na rua. Ainda sentia um aperto no peito quando via um homem que lembrava José. Ainda mantinha uma pequena mala pronta no fundo do armário, com dinheiro, documentos e algumas peças de roupa caso precisássemos fugir novamente. Mas não contei isso a ela. Janine precisava se sentir segura para se curar completamente. Os anos foram passando. A doceria prosperou. Ganhamos reputação em toda Porto Alegre pelos nossos doces. Janine cresceu, transformando-se numa adolescente bonita e estudiosa. Em 1972, quando ela completou 16 anos, recebi com orgulho a notícia de que havia sido aprovada para o curso técnico de enfermagem. Ela queria trabalhar no mesmo hospital onde eu havia começado nossa nova vida. Por que enfermagem? Perguntei, curiosa com sua escolha. Porque quero ajudar pessoas que sofreram, mãe, como nós sofremos. Quero estar lá para ouvir, para acreditar, para dar um pouco de conforto. Abracei minha filha, os olhos marejados, o coração transbordando de um orgulho que quase doía. De toda a dor e todo o horror que havíamos vivido, ela havia extraído compaixão e força, não amargura, não ódio. Era um milagre que eu testemunhava todos os dias. Em 1974, 10 anos após nossa fuga, recebemos uma carta que mudaria tudo novamente. Era de Dona Conceição, a vizinha que nos ajudara naquela noite fatídica. Endereçada à doceria de Dona Alzira, a única pista que ela tinha de nosso paradeiro. Com mãos trêmulas, abriu o envelope amarelado. Querida Maria, ou qualquer nome que use agora, espero que esta carta a encontre bem, você e a pequena Janine. Por anos tenho pensado em vocês, rezado para que estejam seguras e felizes onde quer que estejam. Escrevo para contar que José faleceu há 3 meses. Um ataque cardíaco fulminante. Foi enterrado aqui na cidade, com todas as honras que um homem respeitável como ele merecia. Ninguém aqui, exceto eu, sabe a verdade sobre ele. Sobre o que ele fez à própria filha. Sobre como vocês tiveram que fugir. Para o mundo, você continua sendo a esposa desequilibrada que abandonou o lar e sequestrou a filha. Talvez isso não signifique nada para você agora, depois de tanto tempo. Talvez você tenha construído uma nova vida tão completa que o passado não importe mais. Mas achei que você deveria saber que vocês estão livres. Com carinho, Conceição. Li a carta 3 vezes antes de conseguir absorver completamente seu significado. José morto. O homem que destruíra nossa vida, que nos forçara a abandonar tudo e todos, que transformara minha filha em uma sombra assustada de si mesma. Morto. Não senti alegria. Não senti tristeza. O que senti foi um alívio profundo, como se um peso que eu carregava há tanto tempo que já nem percebia mais sua existência tivesse subitamente sido removido. Pude respirar plenamente, talvez pela primeira vez em 10 anos. Quando Janine chegou da escola, mostrei-lhe a carta. Ela a leu em silêncio, o rosto inexpressivo. Quando terminou, levantou os olhos para mim. Significa que podemos voltar? Usar nossos nomes verdadeiros novamente? A pergunta me pegou de surpresa. Em minha mente, nossa antiga vida estava morta e enterrada, assim como José agora estava. Porto Alegre era nosso lar, a doceria nosso sustento, nossos novos nomes, nossa realidade. Você quer voltar? Perguntei cuidadosamente. Ela refletiu por um momento, depois balançou a cabeça. Não há nada lá para nós. Mas... Ela hesitou. Às vezes tenho medo de esquecer quem realmente sou. De esquecer que um dia fui Janine Oliveira. Entendi o que ela queria dizer. Nossa fuga havia sido necessária, mas teve um custo. Havíamos deixado para trás não apenas o perigo e a dor, mas também partes de nossa identidade.
Você nunca deixou de ser Janine, disse suavemente. Assim como eu, nunca deixei de ser Maria. São apenas nomes em papéis. O que importa é quem somos por dentro. Tirei do fundo do armário a mala que mantinha preparada para uma possível fuga. Aquela que nunca foi necessária. Dentro dela, entre roupas e documentos, estava o antigo caderno onde eu havia registrado nossa história. Entreguei-o a Janine. Este é o registro de quem fomos, de onde viemos, do que aconteceu. Guarde-o. Algum dia, quando você estiver pronta, pode ler. Para lembrar, para entender, para me perdoar por todas as decisões difíceis que tive que tomar. 3 anos depois, em 1977, Janine se formou no curso técnico de enfermagem. Na celebração, enquanto brindávamos com o vinho barato que podíamos comprar, ela me surpreendeu. Mãe, tomei uma decisão. Quero fazer faculdade de psicologia. Quero me especializar em trauma infantil. Ajudar crianças que passaram pelo que passei. Naquele momento, tive uma visão clara do círculo que se fechava. Da menina aterrorizada que havia fugido comigo numa noite chuvosa, Janine havia se transformado em uma mulher forte, determinada a transformar sua dor em cura para outros. Era a forma mais pura de vitória sobre José, sobre o mal que ele representava. Em 1980, quando Janine estava no 3º ano da faculdade, decidimos fazer uma viagem. Não de volta à nossa cidade natal. Esse retorno não era necessário, mas a São Paulo, para visitar Lourdes e Roberto, que haviam nos ajudado naqueles dias desesperados após nossa fuga. Foi uma reunião emocionante. Lourdes chorou ao ver Janine transformada numa jovem mulher. Roberto, agora com cabelos grisalhos, contou como havia inventado histórias para despistar José quando ele voltou procurando por nós. Sentados na sala simples do casal, compartilhamos memórias, lágrimas e, surpreendentemente, até algumas risadas. Vocês salvaram nossas vidas, disse a eles, segurando suas mãos enrugadas. Nunca esquecerei isso. Você se salvou, Maria, respondeu Lourdes. Foi sua coragem que salvou vocês duas. No caminho de volta para Porto Alegre, olhei para Janine, adormecida no ônibus ao meu lado. Seu rosto, iluminado pelos faróis ocasionais dos carros que passavam na direção oposta, parecia em paz. Pensei em tudo no que havíamos passado, em todas as decisões, os medos, as lutas. Tinha valido a pena? A resposta estava ali, no sono tranquilo de minha filha, na mulher forte e compassiva que ela havia se tornado. Em 1985, 21 anos após aquela noite fatídica em que descobri o segredo terrível de José, sentei-me na primeira fila do auditório da universidade para assistir à defesa da tese de mestrado de Janine, ou melhor, da tonutora Joana Silva, como ela era conhecida profissionalmente. O tema: Trauma e Resiliência, estratégias terapêuticas para crianças vítimas de abuso. Na plateia estavam Dona Alzira, agora com mais de 80 anos, mas ainda lúcida e orgulhosa. O namorado de Janine, um jovem médico que ela conhecera no hospital. E eu, a mulher que um dia tinha sido Maria Oliveira, esposa de José, e que agora era conhecida por todos como Marina Silva, proprietária da doceria mais querida do bairro. Quando Janine subiu ao palco para começar sua apresentação, nossos olhares se cruzaram. Ela sorriu, um sorriso que carregava tudo: reconhecimento do passado, aceitação do presente, esperança no futuro. Naquele momento, eu soube. Nós vencemos. Na última página de seu trabalho, dedicado a mim, havia uma frase que resumia nossa jornada. Para minha mãe, que me ensinou que a maior força está em sobreviver e a maior coragem em recomeçar. Hoje, aos 86 anos, olho para trás e vejo como uma decisão tomada num momento de desespero acabou salvando não apenas a vida de minha filha, mas também a minha. José nos roubou muito.
nossa segurança, nossa identidade, anos de paz. Mas não conseguiu roubar nossa capacidade de amar, de confiar, de reconstruir. Janine, que hoje alterna entre usar seu nome verdadeiro em casa e seu nome profissional, Joana, no trabalho, dirige um centro de apoio para mulheres e crianças vítimas de violência. Tem 2 filhos maravilhosos que me chamam de vovó e não sabem toda a história de nosso passado, apenas que sua avó foi muito corajosa um dia. A boneca Lili, agora desgastada pelo tempo e pelo amor de 3 gerações, descansa numa prateleira no quarto de minha neta. O vestidinho, tantas vezes remendado, ainda carrega o bordado que fiz naquela noite em São Paulo. Joana. Mas se você olhar de perto, poderá ver as marcas de onde outro nome esteve antes. Algumas cicatrizes nunca desaparecem completamente. Estão ali para nos lembrar não apenas da dor, mas também da cura. Não apenas do que perdemos, mas do que encontramos ao longo do caminho. E isso, mais do que qualquer outra coisa, é o que quero que você leve desta história. Não importa quão escura seja a noite, quão impossível pareça a situação, há sempre um caminho, há sempre esperança, há sempre a possibilidade de transformar a pior dor na maior força. Eu sei. Eu vivi isso. Se você se emocionou com minha trajetória de vida, se inscreva no canal, ativa o sininho e curta o vídeo. Isso me ajuda muito. Até mais, queridas e queridos.